A história de José começa com um jovem cheio de sonhos. Filho de Jacó, José era muito amado por seu pai, talvez até mais do que seus próprios irmãos. E isso gerou algo perigoso: inveja. Um dia, José teve um sonho. Ele viu que no futuro seus irmãos se inclinariam diante dele. Quando contou isso, ao invés de alegria, encontrou rejeição. Seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Até que um dia, tomaram uma decisão cruel. José foi vendido como escravo, traído pela própria família, tirado de caça, levado para um lugar desconhecido, o Egito. Agora imagina, de filho amado para escravo, de sonhos para dor. Mas mesmo assim, Deus estava com José. No Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E ali, mesmo em uma situação difícil, José decidiu fazer o seu melhor. Ele era fiel, dedicado, responsável, e por isso foi sendo reconhecido. Com o tempo, se tornou responsável por tudo na casa de Potifar. Mas novamente, algo inesperado aconteceu. José foi acusado injustamente, mesmo sendo correto. Foi preso. Agora pensa de novo. Traído, vendido e agora preso, sem ter feito nada de errado. Muitos teriam desistido, mas José não. Mesmo na prisão, ele continuou sendo fiel. E mais uma vez, Deus estava com ele. Ali, na prisão, José começou a interpretar sonhos. Dois homens tiveram sonhos estranhos. E José explicou o significado. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Anos se passaram e parecia que José tinha sido esquecido. Até que um dia, o faraó, o rei do Egito, teve um sonho perturbador. Ninguém conseguia explicar. Então lembraram de José. Ele foi chamado às pressas. Diante do faraó, José ouviu o sonho e disse algo importante. Não sou eu, mas Deus dará a resposta. E então ele explicou. Viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. E mais do que interpretar, José trouxe uma solução: armazenar alimento durante os anos bons, para sobreviver nos anos difíceis. O faraó ficou impressionado e tomou uma decisão inesperada. Colocou José como governador do Egito. Agora pensa na transformação: de escravo para governador, de preso para líder de uma nação. Só Deus pode fazer isso. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Os anos de fome chegaram e pessoas de todos os lugares foram até o Egito buscar alimento. Inclusive, os irmãos de José. Sim, aqueles que o venderam. Eles não o reconheceram. Mas José reconheceu. Ele teve a oportunidade de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, mas escolheu algo diferente: perdoar. José revelou quem era e disse algo poderoso: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Ele entendeu que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava no controle e que cada dor, cada injustiça fazia parte de algo maior. A história de José nos ensina algo profundo. Nem tudo que acontece com você é o fim. Às vezes, é o processo. Você pode ser traído, injustiçado, esquecido. Mas se permanecer fiel, Deus pode transformar a sua história. José nunca perdeu sua fé. Nunca deixou de fazer o certo. E no tempo certo, Deus o colocou exatamente onde ele precisava estar. E talvez hoje você esteja em uma fase difícil. Talvez esteja no poço ou na prisão da sua vida. Mas lembre-se, Deus
não terminou a sua história. Porque assim como José, o que hoje parece dor, amanhã pode se tornar propósito. E aquilo que parecia o fim pode ser apenas o começo de algo muito maior.